Caros alunos, a nossa aula de hoje nós falaremos sobre recursos minerais. Sejam bem-vindos. Quando nós tratamos de recursos minerais, nós vamos primeiramente introduzir para vocês alguns conceitos. O conceito inicial é do próprio recurso mineral. O recurso mineral, ele qualifica materiais rochosos que possam ser utilizados pelo ser humano. São aqueles materiais que despertam interesse utilitário, ou seja, eu vou utilizar esse material para alguma coisa, eu tenho alguma finalidade, por isso eu chamo de recurso mineral. Eu chamo de reserva mineral quando representam os volumes rochosos com características indicativas de aproveitamento econômico, ou seja, a reserva mineral é um montante, é o volume que contém o recurso mineral que eu vou utilizar. Já o meu depósito mineral é a massa ou o volume rochoso na qual as substâncias minerais ou químicas estão concentradas de modo anômalo e em quantidade suficiente para indicar um potencial mineral econômico, ou seja, além de ser uma reserva mineral, que seria o volume rochoso, para um depósito mineral, essa substância rochosa tem que estar concentrada de modo anômalo. O que isso indica? Indica que está concentrada de uma maneira superior àquelas da maioria dos locais. Essa anomalia está concentrada num valor ou numa indicação que realmente tem mais esse material aqui neste local onde eu estou realmente verificando a presença desse meu depósito mineral. E que isso me dá uma indicação de que eu tenho um potencial mineral econômico, ou seja, eu posso obter algum lucro na sua extração, no seu beneficiamento. Essa tabela, ela nos mostra a questão dos recursos minerais totais. Ela é interessante, ela foi feita essa classificação pelo Serviço Geológico Americano, né? Então, eu tenho duas variáveis. A primeira variável, partindo da direita para a esquerda, é o grau crescente de conhecimento geológico, ou seja, o quanto eu conheço da geologia do lugar. E de baixo para cima é o grau crescente da viabilidade econômica, técnica e ambiental, ou seja, realmente eu posso efetuar essa análise e essa extração desse material. Então, observe, eu tenho aqui em cima aqueles recursos minerais totais que estão identificados e aqueles que não estão descobertos. Quando eu trato daqueles não descobertos, eu tenho duas opções. Eu tenho o especulativo e eu tenho o hipotético. Quando eu trato aqui na vertical aqueles recursos minerais que são subeconômicos, recursos minerais subeconômicos é que na realidade eu não terei um retorno financeiro garantido, eu não terei um retorno financeiro assegurado. E já no meu recurso mineral econômico, com certeza eu vou ter, nesse caso aqui, um retorno financeiro caso eu tenha sua extração. Então vamos lá. À medida que aumenta o grau de viabilidade econômica, técnica e ambiental, e à medida que aumenta o meu grau de conhecimento geológico, o meu recurso mineral ele deixa de ser especulativo. Especulativo, gente, é quando eu falo assim: eu acho que naquele lugar talvez tenha uma quantidade interessante para eu extrair determinado mineral, para eu extrair granito, para eu extrair minério de ferro, ou para eu extrair qualquer outro tipo de bem mineral que seja interessante. Então, eu especulo, eu, a minha axologia, por assim dizer, de uma maneira bem simplória, né? Quando eu trato de uma maneira hipotética, eu já tenho um pouco mais do conhecimento. Não é mais uma coisa especulativa, mas eu lanço uma hipótese. Olha, possivelmente eu tenho, é bem provável que eu tenha. Então, nesses dois aspectos, do especulativo e do hipotético, eu ainda não descobri.
esse meu recurso mineral, o geólogo ainda não foi em campo, não fez as suas coletas em campo, não fez as suas análises em laboratório, etc, etc. Então eu especulo, de repente pode ter ou não pode, e há uma hipótese posterior quando eu tenho mais firmeza. A hipótese, olha, é bem possível que, provavelmente que. Então, nesses dois aqui do descoberto, o especulativo é quando eu tenho a menor certeza desta ocorrência. Já quando essa certeza é um pouquinho mais provável, eu vou para o campo da hipótese, ou seja, provavelmente tem-se, né? Agora, gente, isso daqui é o não descoberto. Tá? Esse não descoberto, ele ainda não me indica se eu tenho a presença de um recurso mineral que me dê um retorno financeiro. Então, eu classifico como subeconômico. Eu ainda tenho uma indefinição, eu não tenho a certeza. Então, o recurso mineral não descoberto, ele é subeconômico, ou seja, eu não tenho certeza de que haverá um retorno financeiro. Tá? Agora, quando eu tenho meu recurso mineral identificado, identificado indica o quê? Que eu já fui a campo, que eu coletei amostras, que eu fiz todas as minhas análises laboratório, que realmente eu montei, consegui montar um modelo, né, matemático, um modelo gráfico, que seja, onde eu identifiquei. Agora, quando eu identifico esse recurso mineral, ele já me representa um recurso mineral que eu tenho um retorno econômico. Isso vai me indicar o quê? Caso eu extraia, caso eu retire esse recurso mineral deste local onde ele foi identificado, eu vou ter um retorno econômico. Então, para este identificado aqui, eu tenho duas situações. Eu tenho aquela situação onde a minha identificação ela é demonstrada. Então, na realidade, eu fui a campo, naqueles locais onde eu fiz a minha análise e eu coletei amostras. E tem aquele que é inferido. O inferido, ele me indica sempre, por exemplo, vamos supor assim, ao redor daquela área onde eu demonstrei, eu identifiquei a presença daqueles minerais, possivelmente eu tenho a presença dele. Eu não fiz análise, mas eu sei que naquela região ele realmente pode existir. No caso quando o bem mineral identificado ele é inferido, nos diz o seguinte: eu tenho uma dedução. Na inferência, eu faço uma dedução. Eu parto de indícios daquela região que realmente eu identifiquei a presença deste meu recurso mineral que vai dar um retorno econômico e financeiro. Já quando eu tenho esse meu recurso mineral identificado, ele é demonstrado. Demonstrado, gente, é quando na área eu coletei a amostra e eu fiz todas as minhas análises de campo e laboratório. Nesse sentido, quando ele é identificado, demonstrado, indicado, o indicado ele aponta, ele me leva à conclusão de, ele me esboça, eu tenho uma revelação, tá? Então, nesse caso, o indicado ele é muito mais forte, a dedução é muito mais forte do que o inferido, tá? Esse indicado aqui, então, ele só vai perder a sua força do que seja assim, da sua demonstração para o medido. O medido, gente, é justamente a área onde, dentro que eu fiz essa demonstração, que eu coletei essas amostras, que realmente eu fiz minhas análises de campo e laboratório, onde eu identifiquei um recurso mineral que vai me dar um retorno financeiro e econômico, esse medido aqui, gente, estritamente eu calculei, estritamente eu tenho a certeza. É uma coisa que é uma reserva mineral que eu tenho a certeza de que ela está lá, eu sei o seu volume exato, tá? Eu sei o seu volume exato de que realmente eu tenho esse recurso mineral que vai me dar, por exemplo, um retorno econômico, tá? Então, quando eu tenho as minhas identificações, quando eu vejo em campo a presença desse recurso mineral, ele é indicado. Eu tenho duas subcategorias, então, o demonstrado e o inferido. O inferido, eu faço o seguinte, eu sempre tenho em mente que eu tenho uma dedução. Eu deduzo que naquela área, ao redor daquela área, eu tenho esse bem mineral. Quando do demonstrado eu tenho o meu indicado ele aponta
O meu indicado ele revela com mais segurança, com mais certeza do que o inferido. E quando eu tenho esse meu identificado demonstrado medido, é que realmente eu tenho a coisa calculada, a coisa exata, o volume exato, o tipo de bem mineral que realmente vai me dar esse retorno econômico para essa reserva de recurso mineral da qual foi identificada. E quando não ainda eu tenho descoberto, eu tenho identificado esse recurso mineral, então eu lanço uma hipótese, olha, possivelmente eu tenha, né? Possivelmente exista. E quando eu tenho menos certeza, eu especulo. Será que realmente vai ter? Será que realmente eu posso encontrar? Nesses dois casos, enquanto eu ainda não tenho descoberto, o meu recurso mineral ele é subeconômico, ou seja, eu ainda não sei se eu vou ter um retorno financeiro para trabalhar com esse material, com esse recurso mineral. Ainda sobre alguns conceitos no que diz respeito ao nosso assunto, eu introduzo para vocês, eu apresento para vocês o conceito de teor. O teor indica a concentração, o quanto está concentrada esta substância no meu depósito mineral. Então, por exemplo, no meu minério de ferro, qual que é a concentração do hidróxido ou do óxido de ferro no qual realmente me interessa a substância, tá? Então, esse daqui, a concentração é o teor. Quando eu falo de jazida mineral, gente, é o próprio corpo mineral de onde estas substâncias úteis possam ser economicamente extraídas. O que significa ser economicamente extraído? Isso quer dizer o seguinte, gente, que quando eu extraio esse bem mineral, o retorno que eu vou ter com a venda deste produto, ele realmente vai superar o que eu gastei e vai me dar um lucro, tá? Então ele tem que ser economicamente viável para que possa ser economicamente extraído. Se não simplesmente eu fizer uma extração onde eu perca dinheiro, não é interessante. Ou se eu for fazer uma extração desse produto, né, desse bem mineral, e eu empate o dinheiro, empate o que eu investi, eu não tenha lucro algum, então não adianta, eu estou desperdiçando o meu tempo, tá? E tem o conceito de Clark. O Clark, ele vai indicar a concentração média. Vejam, gente, concentração média de uma substância mineral na crosta terrestre. Então, em relação à crosta terrestre do planeta todo, qual é a concentração média dessa substância? Tá? Cada substância tem o seu valor de Clark calculado. Isso existem tabelas, existem padrões, que para cada substância mineral eu tenho a sua concentração média no planeta. Daí, se eu quiser saber o teor, ou seja, a concentração da substância neste depósito mineral, então especificamente para aquele ponto onde eu estou estudando, para aquele ponto que é objeto da minha análise, eu vou ter então o meu teor. Então tem diferença. O teor é quando eu analiso a concentração da substância no ponto. E o Clark indica a concentração média de uma substância na crosta terrestre. Correto, gente? Vamos lá. Agora, eu chamo de fator de concentração, FC, a quantidade ou a relação que eu tenho do conteúdo do minério, daquele material que me interessa, ou seja, a concentração no meu minério, dividido pela concentração média que é indicada no Clark, ou seja, aquela concentração média da crosta terrestre. Então, isso daqui me representa o fator de concentração. Ele é aplicado para estimar o grau de facilidade com que os depósitos minerais podem ser formados. Então, o fator de concentração é o quanto eu tenho da concentração desse elemento químico no meu minério, dividido sobre o quanto existe, né, na crosta terrestre, que é o Clark. Bom, gente, essa foto aqui apresenta para nós uma jazida, que é o local onde nós temos a ocorrência da substância mineral em questão, que representa aqui neste caso uma jazida de minério de ferro, tá?
O que eu quero chamar a atenção para vocês são as dimensões dos instrumentos e a dimensão dessa jazida que muitas vezes pode ocorrer. No caso do minério de ferro, é muito comum, né, a utilização desses caminhões aqui para fazer o transporte. Quando extraído por essa retroescavadeira, tá? Essa escavadeira especial aqui, observem a relação que tem do tamanho das pessoas e as dimensões desses carros, desses caminhões. Se esse cidadão aqui ele tiver uma altura aproximada de 1,80 m, a sua altura equivale quase um pouquinho menor do que seria do tamanho da roda desse trator, tá? Então, nesse caso, esses materiais, essas retroescavadeiras, esses tratores, esses caminhões, né, que fazem esse transporte, eles são de tamanho excepcionalmente grande para que transporte grandes volumes de material, para facilitar no escoamento desse minério de ferro aqui que está presente nesses taludes desta área, desta montanha, por exemplo. Né? Só para ilustrar para vocês aqui o que seria, por exemplo, uma mina, né, de minério de ferro, uma jazida de minério de ferro. A parte da geologia que estuda essa questão econômica chama-se geologia econômica. É o ramo da geologia que estuda as rochas e minerais de interesse econômico. O depósito mineral tem a sua origem relacionada aos processos geológicos comuns, que podem ser processos de sedimentação, processos de intemperismo, processos de metamorfismo, processos de vulcanismo e outros. Em um depósito mineral, nós temos dois tipos de minerais, o mineral minério e o mineral de ganga. O mineral minério é o mineral que confere o valor econômico ao depósito mineral. É ele que realmente eu vou ter o meu interesse para que eu faça a sua extração e realmente ele que vai me dar o lucro na hora de eu vender esse produto ou beneficiá-lo. O mineral de ganga ou mineral de canga, né, as duas formas são corretas, é aquele mineral que não apresenta o valor econômico. Geralmente, o mineral minério e o mineral de ganga, eles fazem parte do mesmo pacote. Então, eu tenho que separar um do outro. Vamos dar uma olhada no próximo slide. Aqui, nós temos, então, minérios distinguem-se das rochas comuns por estarem enriquecidos em substâncias minerais úteis, ou seja, em minerais de minério, como, por exemplo, cassiterita em granito. Então, eu tenho aqui as rochas granito, pegmatito, serpentinito e aluvião. Eu tenho os meus minerais de ganga, que são aqueles minerais que não têm interesse econômico, e os minerais de minério, que são os minerais que contêm o elemento químico que é do meu interesse. Vamos ao exemplo do granito. Dentro do granito, aqueles minerais são minerais comuns ou minerais que não têm interesse econômico, são definidos como minerais de ganga, é o feldspato, o quartzo e a mica. Além desses três minerais que formam o granito, eu também tenho o mineral chamado cassiterita. A cassiterita é um óxido de estanho. O óxido de estanho ele me dá um fator econômico de interesse. Então, ele é o meu mineral de minério. Nesse caso aqui, então, é o meu minério de estanho que é extraído do granito. No caso do pegmatito, que é uma outra rocha, os minerais de ganga são feldspato, quartzo e mica. Nesse caso aqui, o que vai me dar um retorno financeiro, que vai ser o meu mineral de minério no pegmatito, é o spodumênio. Spodumênio é um aluminosilicato de lítio. Então, esse spodumênio vai ser o meu minério de lítio dentro, né, do que eu posso extrair de um pegmatito. Já a rocha chamada serpentinito, os minerais de ganga, que são os minerais que não me dão um retorno financeiro, são serpentina, clorita e talco. E aquele que me é de interesse econômico, ou seja, mineral de minério, é o amianto. O amianto é um silicato de magnésio hidratado, minério de amianto. Então, eu posso extrair de um pegmatito. E depois, em um aluvião, os minerais de ganga, que não me dão, por exemplo, um retorno financeiro imediato, seria o que? Areia, cascalho e argila.
Nesse caso aqui, o meu mineral de minério que eu posso extrair de um avião seria de um aluvião, seria o próprio ouro. Então, o minério de ouro, por exemplo, pode ser extraído de um aluvião. Então, vocês entenderam, né? Nesse caso aqui, os minerais de ganga e os minerais de minério presentes nos diferentes tipos de rocha, né? E mostrando para mim o que me interessa, os minerais de interesse econômico, aqui que eu vou ter um retorno financeiro depois da extração ou beneficiamento posterior à sua venda. Neste caso, gente, os minerais de minério podem ser divididos em duas grandes classes. Os minérios metálicos, que são as fontes de minerais metálicos, os minérios não metálicos, que no caso são elementos minerais não metálicos. Além disso, eu introduzo para vocês a definição e diferenciação entre minerais industriais e rochas industriais. São aqueles consumidos diretamente na indústria, sem que haja alteração de suas propriedades originais. Né? Ou seja, eu não preciso fazer nenhuma transformação química, eu não preciso fazer nenhuma ação que eu altere suas propriedades físicas e químicas originais. Simplesmente eu faço a sua extração, o máximo que eu posso fazer é uma secagem ou diminuição do seu tamanho dos grãos e depois utilizá-los. Vamos dar uma olhada aqui então, gente. Eu tenho fertilizantes fosfatados, o mineral chamado fosforita e apatita. Eu tenho fertilizantes potássicos, no caso, os minerais silvita e carnalita. Para a construção civil, eu posso utilizar a brita, o calcário, o quartzito, a areia, o cascalho. Para minerais utilizados para a fabricação de cerâmica, ou seja, materiais cerâmicos e refratários, eu tenho a argila e a magnesita. Para a produção de papel, principalmente a coloração branca, eu utilizo o caolim. Para isolantes, eu tenho o amianto e eu tenho a mica. Como rochas ornamentais, eu tenho o granito, eu tenho o mármore. Utilizando na perfuração de poços para petróleo e gás natural, eu posso utilizar argila e barita. No caso aqui, argila e barita, para fazer uma espécie de lama que, quando há, por exemplo, a interrupção desse poço no momento da sua perfuração, então eu injeto essa lama com argila e barita e ela faz a limpeza do poço sem contaminar os materiais que serão extraídos posteriormente. Para eu fazer a produção de cimento, eu tenho a utilização do calcário, da argila e da gipsita. E para a indústria de vidro, eu posso usar areia muito fina. Então, nesse caso aqui, todos esses minerais de minério, eles podem ser utilizados diretamente na indústria para a produção desses materiais aqui, sem que haja alteração das suas propriedades físicas. Ou seja, eu extraio da mina, eu faço no máximo a sua secagem e faço a diminuição do tamanho das suas partículas, que a gente chama de cominuição, e posteriormente uso diretamente na produção industrial para o bem que eu desejo. Essa tabela, ela nos dá uma classificação utilitária simplificada de substâncias minerais. Alguns exemplos, né? Só para reforçar para vocês. No caso daqueles minerais metálicos e não metálicos. Os metálicos podem ser divididos em ferrosos, que constituem as ferroligas, e os não ferrosos, que são básicos, leves, preciosos e raros. No caso dos minerais metálicos ferrosos, constituindo ferroligas, ferro, manganês, cromo, molibdênio, níquel, cobalto, wolframio e vanádio. Nos minerais metálicos básicos seria cobre, chumbo, zinco e estanho. Os minerais metálicos não ferrosos leves, alumínio, magnésio, titânio e berílio. Nos minerais metálicos não ferrosos preciosos, ouro, prata, platina. Nos minerais metálicos ferrosos, não ferrosos, aliás, raros, eu tenho berílio, césio, lítio, entre outros. Como minerais não metálicos, usados como materiais de construção, temos areia, cascalho, rochas industriais, brita.
Usados como materiais para a indústria química, química, enxofre, fluorita, sais, pirita e cromita. Como fertilizantes, fosfatos, potássio, nitrato. Para a produção de cimento, calcário, argila, gipsita. Para a produção de cerâmica, argilas, feldspato, sílica. Na produção de refratários, cromita, magnesita, argilas e sílica. Para abrasivos, corindon, diamante, granada e quartzito. No caso, produção de isolantes, amianto e mica. Para a produção de material fundente, carbonatos, fluorita. Na produção de pigmentos, barita, ocre, titânio. E na produção de gemas, pedras preciosas ou semipreciosas, diamante, rubi, turmalina, entre outros. Na extração de minério, gente, eu tenho definições como lavra. O que é lavra? Lavra é o conjunto de operações e ações que são realizadas visando a retirada do minério a partir do depósito mineral. Então, vai desde a instalação do escritório, da delimitação da área, da construção de estradas ou pavimentos para que eu possa fazer o transporte desse material, para que tenha a instalação do refeitório, dos banheiros dos funcionários, para que eu tenha a extração, utilização de água. É tudo, gente, que vai ser utilizado no processo de extração desse bem mineral. Então, por isso são conjunto de operações e ações. Tudo isso, gente, tem que ser calculado o antes, o durante e o depois. Porque depois que eu faço a extração da minha lavra, eu tenho que fazer a recuperação desse meio. Eu não posso mais simplesmente chegar, extrair esse mineral de minério que é do meu interesse e deixar aquela área ao léu, deixar aquela área lá sem ter algum tipo de recuperação, tá? Isso inclui hoje em dia em crime. Nós temos legislação ambiental desde a década de 80 do século passado que nos obriga a obedecer isso para que eu faça, tenha autorização da minha lavra. Caso eu desobedeça isso, por exemplo, eu posso incorrer em penalidades financeiras e penalidades legais. Quando eu chamo de mina, gente, a mina é o próprio depósito mineral. Então, mina de cobre, depósito mineral de cobre. Mina de casterita, depósito mineral de casterita. Mina de mineral de ferro, então depósito mineral de ferro. Garimpo, gente, a gente tem uma observação e um cuidado muito grande. Por quê? O garimpo é a própria jazida mineral em lavra. Lavra, que é a definição aqui em cima. Porém, não foram realizados os estudos prévios da jazida. Geralmente, os métodos extrativos são rudimentares e geralmente no garimpo, gente, tem uma legislação específica, tem uma ordenação específica, e o garimpo, quando ele chega e começa a sua extração, e depois que os garimpeiros saem do local, eles criam, aliás, um problema ambiental muito grave. Via de regra é assim, tá? Então, o garimpo, ele não tem os seus estudos prévios realizados, como no caso de uma lavra, para a gente encontrar a nossa mina, mas nesse caso o pessoal, eu ouvi dizer que naquele riacho lá o pessoal encontrou ouro. Eu ouvi dizer que naquela região lá o pessoal está encontrando diamante. Então vai um monte de gente para lá, se instala de qualquer jeito, divide a área em lotes lá e cada um fica no espaço e vai pegando de qualquer jeito sem nenhum estudo prévio. Aí quando o pessoal vai embora, esgotou todo esse bem mineral, deixa daquele jeito, derrubou a mata, estragou, sedimentou o rio, fez um monte de estragos ambientais. Então, geralmente o garimpo é assim, tá? Então, vamos lá. Um processo que é muito utilizado principalmente na lavra e muito especialmente no garimpo, é o que nós chamamos de lavra por desmonte hidráulico. No caso aqui, esse exemplo nos dá uma de caceterita em aluvião. Aluvião, gente, é córrego, tá? Córrego, rio. O que acontece aqui? Eu tenho uma bomba, essa bomba aqui eu instalo uma mangueira diretamente no curso d'água. Essa água é extraída desse córrego, desse rio, e vai funcionar, eu utilizo essa água como se fosse um jato. Essa mangueira vai me dar um jato. Esse jato de água, eu vou, na realidade, jogar contra este barranco
que eu sei que tem o meu bem mineral em questão, no caso aqui casterita. Então, eu faço o meu desmonte hidráulico, ou seja, eu desmonto este barranco através da utilização da água. Por isso é chamado de desmonte hidráulico. Então, essa água, ela vai levar consigo esse sedimento que contém o mineral que eu quero. Daí, numa região mais abaixo, nesse córrego, nesse lugar onde eu estou fazendo esse desmonte hidráulico, eu faço como se fosse uma represa que vai concentrar esta lama que foi extraída daqui. Então eu jogo água nesse barranco, o barranco faz o desmonte desse local onde tem o meu mineral em questão. Esta água e esse solo vão formar uma lama, um lodo que vai ser levado e represado aqui embaixo, que eu sempre faço uma represa. Depois, gente, eu pego esta lama e continuo meu processo de extração deste material. Vamos lá. Aqui, por exemplo, é o lugar onde foi feito, no caso, né, do slide anterior, aquela minha represa onde eu tenho os meus sedimentos que estão teoricamente enriquecidos no que eu quero. Esse exemplo aqui mostra um garimpeiro, né, fazendo uso. Primeiramente, eu acho que ele está peneirando isso para depois usar uma bateia, né? Bateia tem um formato cônico, né? Esse formato cônico, então, eu giro para um lado, giro para outro e funciona como se fosse uma centrífuga manual, de tal forma que o mineral mais pesado que é do meu interesse vai ficar no meio, né, dessa bateia, de tal maneira, então, que eu posso depois extrair. E geralmente, quando eu utilizo o peneiramento depois da bateia, eu tenho que ter necessariamente a presença de água para lavar esse material, esse sedimento que foi extraído por desmonte hidráulico. Aqui, essa foto representa para mim o seguinte: eu tenho o barranco, eu tenho o solo, onde eu cortei esse barranco. Esse material aqui que foi cortado, eu coloco nesse suporte aqui, esse sedimento eu coloco nessa peneira, que essa peneira aqui ela vai receber a água que foi bombeada do córrego ou do leito d'água. Quando eu passo esse sedimento aqui em cima e o sedimento ele é lavado, observem que eu tenho como se fosse uma escadaria aqui, ó. Tá vendo? Essa escadaria aqui, no fundo dela, no fundo dessa escadaria, eu tenho feltro. Esse feltro vai ter a capacidade de segurar as partículas mais finas. Por exemplo, possivelmente no caso aqui seja um garimpo de ouro, onde as partículas do ouro vão estar muito finas. Esse daqui, esse material aqui que é retido nessa escadaria que fica coberta com este feltro, o feltro posteriormente ele é lavado dentro de um tonel com água e na base desse tonel tem como se fosse uma torneira. Essa torneira, então, eu abro essa torneira e já coloco a bateia lá embaixo da torneira, de tal maneira que o sedimento cai dentro da bateia. Eu faço o bateamento. Geralmente, o pessoal, no caso do ouro, utiliza o mercúrio, porque o mercúrio ele vai, na realidade, em relação ao ouro, capturar a partícula de ouro formando uma amálgama. Depois de formada esta amálgama, onde o ouro ele é capturado, o pessoal geralmente utiliza maçarico, né? Eles colocam o maçarico diretamente sobre a amálgama de ouro, onde o mercúrio ele evapora. Esse é um problema, gente, porque já existem desde a década de 80, 70 do século passado um sistema fechado, onde eu posso colocar essa amálgama com mercúrio, eu aqueço, né, esse material, essa amálgama, onde o mercúrio vai evaporar e fica somente o ouro. Sendo que esse mercúrio evaporado, como é um sistema fechado de serpentina, ele vai passar por essa serpentina que tá banhada, né, externamente por água fria. Então, o mercúrio no estado gasoso vai se tornar líquido e retorna novamente para o ambiente, ou seja, para o ambiente, para o frasco onde realmente ele foi utilizado de início, de tal maneira que esse mercúrio em vapor não vai para o meio ambiente, não causa danos neurológicos ao garimpeiro, ao minerador que está utilizando isso, não causa danos à atmosfera, porque esse mercúrio ele vai ser capturado pelas nuvens e posteriormente, quando tem a chuva, o mercúrio cai
também com a precipitação da chuva. Eventualmente, se chove sobre rios ou córregos, esse mercúrio vai ser capturado principalmente por aqueles animais ou peixes, cascudo, por exemplo, que ele utiliza de comer o lodo que seja. O mercúrio capturado, ele não é assimilado organicamente, ele fica retido no organismo do peixe, na cadeia que nós temos, na cadeia trófica, esse peixe pode ser consumido por outros animais, de tal maneira que chegando ao homem, que se ele estiver pescando rio abaixo de um garimpo, com certeza ele está consumindo peixe contaminado. E se for garimpo de ouro, ele vai estar consumindo um peixe contaminado de mercúrio. Daí, por coincidência, né? Na verdade, não é coincidência coisa nenhuma, ter geralmente aquelas doenças neurológicas, tanto em adulto como em crianças, devido à presença de mercúrio, tá, gente? Aqui então nós mostramos um dos maiores garimpos já existentes no Brasil na década de 80, final da década de 70 e década de 80 do século passado. Isso daqui se localizava em Serra Pelada, no Pará, tá? De tal maneira que no seu ápice, praticamente a cidade de Serra Pelada, de um lugar onde não tinha ninguém, tornou-se uma vila com 400 mil pessoas, entre moradores, entre garimpeiros e proprietários. Para que vocês tenham ideia, as pessoas trabalhavam assim, então os morros eram divididos em lotes, o dono do lote ele tinha os seus empregados, que eram os garimpeiros escavavam esse barranco, este morro, enchiam os sacos, tipo sacos de 30 quilos em média. Isso era transportado até um local que tivesse água e lá era lavado, bateado e até utilizava, por exemplo, a ação de mercúrio. A utilização de mercúrio para separar o ouro, né? Então, isso daqui era assim que funcionava. Então, era muito comum. Vocês não estão vendo EPI, vocês estão vendo que o pessoal está de camiseta ou short ou só short, não tem bota, não tem luva, não tem nada. Era desse jeito mesmo. E com detalhe, na época, o governo federal até estimulava isso. Por quê? A quantidade de ouro que foi extraída durante essa época em Serra Pelada praticamente ajudou o Brasil no seu superávit durante os anos que a gente tinha a nossa deficiência econômica. E detalhe, depois de quase 10, 15 anos disso, mesmo o pessoal verificando que tinha um desastre ambiental ocorrendo aí, eles sabiam que eles poderiam usar instrumentos onde a própria utilização do mercúrio para fazer a captura do ouro, né? Depois do processo de extração aqui desses barrancos aqui, desse material do solo, depois de lavado, já se conhecia esse instrumento, de tal maneira que não poluiria o ambiente. Mas como a gente passava por uma questão de crise econômica, era mais interessante manter esses 400 mil pessoas por aqui, praticamente 150 mil garimpeiros. Gente, tudo isso daqui são pessoas, viu? Aqui, ó, todas prontas para fazer o desmonte aqui nas frentes, como esta frente aqui, esse barranco aqui, para tirar o material e posteriormente extrair o ouro. Então, dezenas de toneladas de ouro foram tiradas nessa época na Serra Pelada. O governo federal já era proprietário, né, através da Vale do Rio Doce, e hoje em dia, nesta região, ainda extrai-se ouro, mas não através de garimpo, e sim através de um processo de extração de lavra, que é uma coisa mecanizada que você não tem mais isso. Então, era isso que funcionava, né? Esse garimpo em alta escala mundialmente famoso. Então, o Brasil, juntamente com a África do Sul, se não me engano, eram os grandes produtores de ouro dessa década aqui, de 80 do século passado. Fatores limitantes à mineração. Primeiramente, a distribuição dessa mineração, desse bem mineral, onde que está localizado. E se essa sua localização geográfica ela está perto dos centros consumidores. Isso é muito importante. Também as condições climáticas e ambientais adversas. Por exemplo, se essa mineração ela vai ter que ser instalada no Polo Norte ou no meio de um deserto, será que isso vai compensar a instalação? Eu preciso ver se eu vou ter falta de energia elétrica ou de água
porque eu sempre necessito, né, para funcionar os meus equipamentos e principalmente, além do processo de mineração, para que eu tenha a manutenção dos meus funcionários lá. Qual que é a distância dos seus centros de consumo e das indústrias? Que praticamente equivale ou fecha com a localização geográfica aqui de cima. Gente, eu tenho que calcular também o custo do frete. Se for um frete muito alto, não adianta nada, ele vai encarecer o meu produto. Se eu tiver que pagar muito para transportar para um centro de consumo, não vai valer a pena financeiramente. E depois, qual que é o teor desse minério? Será que é um teor inadequado? Será que a concentração desse meu mineral, desse meu bem mineral, desse meu mineral minério, ele vai valer a pena eu fazer a sua extração? Então, são esses fatores aqui que limitam a minha mineração. São fatores que eu tenho que pensar muito bem antes de iniciar esse processo aqui, antes de iniciar essa ação, né? A instalação de uma mineração. Eu chamo então de minério bruto, é o minério tal como ocorre na natureza. É como ele se apresenta na natureza, tá? Então, esse minério bruto inclui o mineral minério, que tem interesse econômico, e o mineral de ganga. Quando eu falo em tratamento ou beneficiamento do minério, é o conjunto de processos industriais que torna apto a utilização do minério. O tratamento, ele divide o minério em duas partes, a parte concentrada e a parte do rejeito. A parte concentrada é o produto em que a substância útil está com um teor elevado. Por exemplo, eu posso fazer um peneiramento, eu posso fazer uma secagem com posterior peneiramento e nisso eu tenho a concentração desse meu bem mineral, tá? Ou, se não, depois do concentrado, eu tenho a presença do rejeito. O rejeito é a fração constituída por minerais de ganga e usualmente é descartado. Então, o rejeito ele é descartado. O rejeito não tem nenhum interesse econômico, não tem nenhum aproveitamento econômico. E quando eu tenho uma mineração, no processo de beneficiamento e tratamento, eu sempre tenho que ter um local onde eu coloque, onde eu armazene o meu rejeito. Isso daqui é a condição sine qua non, condição necessária para que eu faça o meu planejamento de lavra, para respeitar e proteger esse ambiente, tá? Essa foto é interessante para vocês verem a dimensão das coisas. Então, observem aqui, mina de cobre de Connecticut, no estado de Utah. Uma mina a céu aberto. Se ela é a céu aberto, eu não tenho nenhuma superfície tamponando esta mineração. A mineração a céu aberto é um típico método de grande proporção utilizado para extração de depósitos de minérios muito disseminados, muito espalhados, tá? Então, nesse caso, gente, olha a dimensão desse meu caminhão. Eu também tenho um caminhão aqui, olha. Tá vendo aqui embaixo? Olha outros caminhões aqui. Então, observem, gente, a dimensão, né, onde esses caminhões que estão aqui, eles vão chegar. Então, nesse caso, tem estruturas que são estruturas gigantescas. Isso tudo vai valer a pena se o minério que eu estou extraindo, nesse caso é o cobre, for essencial. Se esse mineral, que no caso eu estou sendo extraído, ele me der um retorno financeiro que compense eu fazer uma estrutura de extração como esta daqui. Tá certo, gente? Então é mais para vocês terem uma ideia das dimensões que podem atingir, por exemplo, a essas minerações a céu aberto.